Olá pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. Hoje estou aqui para falar de um documentário que está no Netflix, que se chama Rio, o Poder da Mente. Mesmo se você não viu o documentário, assista o vídeo e depois você assista o documentário, ou então vá lá ver o documentário e veja o vídeo, que é o que eu quero trazer algumas reflexões aí sobre o que acontece lá neste documentário. Sobre o que é, né? Então eu vou ler para vocês a resenha que eu achei sobre o documentário, tá bom? Uma jornada espiritual e científica através da natureza do corpo humano e sua extraordinária capacidade de curar. Entrevistando cientistas, líderes espirituais e acompanhando 3 indivíduos em jornadas de cura, a diretora Kelly Nonan explora o impacto que pensamentos, crenças e emoções têm na saúde humana. Então é um documentário assim que tem muitas pessoas, nomes assim, né, conhecidos no meio tanto espiritualista quanto na questão da mecânica quântica, da física quântica. Agora eu não vou me lembrar o nome de ninguém, sim, porque eu não anotei os nomes, mas são pessoas que tem grande relevância aí. Tem o Deepak Chopra, assim, que agora que eu me lembro, mas tem também o Greg Braden, daquela questão da matriz divina, né? Tem o outro Joel, não sei o que lá, esqueci o nome dele, ele é muito importante, ele tá no Quem Somos Nós, não sei se ele tá no Segredo também, enfim. Tem muitos relatos, tem o Biologia da Crença, esqueci o nome dele. A Biologia da Crença, o livro. Lembrei do nome do livro, não lembro o nome dele. Carlos, alguma coisa. Enfim, assistam lá. Se vocês procurarem sobre o documentário, vocês vão ver quantos nomes, assim, né? De pessoas importantes aí no meio espiritualista e cientistas também estão nesse documentário. Mas o que eu queria dizer? É, a grande questão o documentário então é baseado nessa questão de curas alternativas, digamos assim, e como que o poder, né, das nossas crenças e emoções influenciam os nossos sintomas. Tem uma linha, é interessante, tem uma abordagem, né, bacana, assim, de poucos contrapontos, assim, há grandes críticas também em relação à forma como é abordado, apesar de que eu acho que há contraponto, inclusive eu vou colocar um deles, mas, de uma forma geral, então, você vai encontrar nesse documentário pessoas falando de como se curaram de forma alternativa ou de meios alternativos de cura. E aí a questão que eu quero trazer o poder da mente, ele sempre funciona. E isso para o meio espiritualista, assim, eu sei que eu vou colocar o dedo na cumbuca, assim, porque para muitos espiritualistas, sim, você precisa pensar positivo, que o pensamento positivo é que vai fazer tudo acontecer na sua vida. Inclusive, quando eu falo no canal, faço vídeos em relação aqui ao Ho'oponopono, não é mágica. Muitas pessoas vêm me criticar em relação a isso, porque isso é muito difundido, né? Então basta eu falar palavras ou eu pensar positivo, que tudo vai acontecer. Só que o documentário mostra um caso, inclusive os dois casos que mostram são muito interessantes, porque um é de uma moça que ela tem uma alimentação saudável, faz yoga, faz atividade física, tá de bem com a vida, com a profissão, com os amigos e tem um câncer lá, estágio 4. Descobre. E aí ela fica arrasada, né? Porque o que a gente ouve falar é que o câncer tem a ver com os pensamentos negativos, enfim. E aí ela fica, mas como, né? Meu estilo de vida é tão saudável e tudo mais. E aí ela vai fazendo lá os processos dela de cura, paralelamente ao processo também médico, né? Ela não abandona o tratamento médico para ir só para o tratamento alternativo, não. Ela vai fazer as quimioterapia que ela precisa. Eu acho que talvez em menor intensidade, não me lembro bem, mas ela faz o tratamento. E aí, beleza, funciona. Eu acho que no caso dela, ela descobre uma questão lá da infância que ela. Alguma crença, alguma coisa que ela designa isso, a questão, né, dela ter tido câncer. É, e,
E aí a outra pessoa, que é, né, são duas, então o foco maior são nessas duas mulheres, que as duas têm problemas crônicos e vão buscar a cura alternativa. E essa outra que ela tem uma alergia, uma doença assim muito agressiva, que dá bolhas, que coça, que ela não consegue um tratamento de forma alguma e ela então topa fazer alguns tratamentos alternativos. E aí, no filme mostra, né, que essa segunda pessoa, por exemplo, ela não obtém êxito. No final, ela tá lá usando uma terapia de corticoide, um tratamento médico, ela não consegue chegar na causa da questão. E a outra de câncer, ela até o momento do documentário, ela tinha sido curada, né, sem recidivas, lá como eles chamam. E aí, por que um caso funciona e outro não? Porque se o poder da mente funciona sempre, o que é diferente num caso dá certo e no outro não dá? Como que a gente pode ampliar um pouco esse olhar sem perder de vista a realidade? Porque essa é a grande questão. A gente tem a tendência de querer do pensamento mágico, né? O Hélio Couto, ele até fala isso muito. As pessoas têm esse perigo, assim, de acreditar no pensamento mágico, né? Por exemplo, a mecânica quântica, a física quântica não tem nada de pensamento mágico, né? Você estuda, você vê que tem um respaldo ali científico, apesar de ter muitas linhas, muitos cientistas, pesquisadores e físicos que criticam também, mas há livros já que mostram essa teoria de uma forma séria. O Enigma Quântico mesmo é um livro que mostra todo o desenrolar e como que tem fundamento, né? Um monte de todas as teorias lá da mecânica quântica. Mas aí o que acontece? O que eu quero, né, fazer, trazer a reflexão para vocês. No caso da moça que não funcionou, ela passa por um momento numa terapia com EFT. Então, só que no caso lá, não sei se em alguns lugares isso é comum. É o terapeuta que faz nela, bate nos pontinhos lá, em alguns pontos nela, né? Nos pontos da EFT mesmo. E vai falando frases, repetindo, que é o que a gente faz na EFT. Só que na EFT ela é muito auto-aplicável, né? A gente só faz a EFT no outro quando o outro tá impossibilitado ou não se sente confortável de fazer. Mas geralmente a gente ensina, a gente faz em nós e a pessoa faz nela. Mas ok, ela aquela terapia, ela batia no pontinho lá, ia falando coisas. E ela pôs questões para fora. E aí eu, claro, tive um olhar para isso, assim, de ver cada detalhe, assim, do que aconteceu. Primeiro mostra uma cena, no momento do documentário, dela com a filha, super feliz, assim, da filha cuidando das feridas dela. A filha tá lá, ela até comenta, minha filha vê, ela quer ir lá, ela quer cuidar de mim. E ela falando isso como se fosse algo ótimo, né? E aí isso já me deu um olhar. E qual que é a questão dela? O problema dela é justamente com os pais. Me parece que o pai foi embora muito cedo e ela ficou com uma mãe muito exigente e ela tinha que cuidar da mãe, na verdade. A mãe ficou muito frágil depois que o pai foi embora e ela tinha que exercer o papel de cuidar da mãe. E aí, durante a FT, ela coloca um pouco para fora desse sentimento de que o pai vai embora e ela fica muito triste, sozinha, e ela é só uma criança e ela tem que assumir esse papel ali, né, no lugar da mãe. E o mais incrível, assim, que hora nenhuma ela percebe que ela tá repetindo a história, achando bonito que a filha dela, cuide das feridas dela. E aí que eu quero entrar. Porque tem nitidamente uma questão sistêmica ali, né? O que a constelação familiar traz pra gente? As leis sistêmicas de equilíbrio, de ordem e de pertencimento. Então, qual lei que está em desequilíbrio aí, nitidamente que a gente já pode perceber? A lei da ordem, da hierarquia. O que acontece é que, como ela precisou até talvez tomar um lugar quando era criança de cuidadora da mãe, da criança madura, que precisa fazer tudo pela mãe, ela inverteu a ordem. E aí ela cresce, só que ela fica num lugar também de inverter a ordem com a filha dela. Porque o que acontece? Quando ela era criança, ela não pôde ser cuidada, então aquilo gera um vazio ali, gera um buraquinho, uma falta. Ela não teve o cuidado lá, tanto do pai quanto da mãe.
E aí é como se ela, é esse buraquinho que ela traz, ela tem uma filha e ela quer que essa filha supra para ela isso nela. E aí ela, sem querer até, né, de forma inconsciente, ela faz a filha, acaba repetindo a mesma dinâmica que ela viveu. Inclusive, ela condenando e julgando e criticando isso que ela viveu, ela repete sem perceber, porque hora nenhuma ela dá a entender que ela percebe que essa dinâmica está se repetindo. Né? Muito pelo contrário, como eu disse, parece que ela fica até feliz da filha e ela serem tão amigas e a filha está cuidando dela, está preocupada com ela. Né? Então isso já mostra uma dinâmica que está repetindo ali, sem ela perceber. Por que ela não teve sucesso? Então, provavelmente, ela precisaria olhar para essa questão familiar dela de uma forma mais ampla, mais cuidadosa. Né? No caso dela, não bastava só uma FT para botar para fora o sentimento. Isso é importante? É. Mas se ela continua numa posição arrogante diante dos pais, ela continua em desequilíbrio na vida e aí o sintoma vem para botar ela no lugar dela, né? De alguém que precisa saber pedir. O arrogante para a constelação é quem não sabe pedir, né? Vem da palavra rogare, que é pedir. Então, arrogante não sabe pedir. Ah, Cristina, mas poxa vida, foi a mãe dela que colocou ela nesse lugar. E isso é o que muita gente traz. Só que a grande questão é, ok, quando ela era criança, ela não podia fazer nada a esse respeito. Mas agora ela não é mais criança. Agora ela é adulta. Então, essa é a questão que as pessoas não conseguem entender. Enquanto eu sou criança, talvez eu não tenha a mesma força. E não tem. A criança sozinha, ela não tem força para mudar uma dinâmica como essa. Até porque a criança, ela quer mesmo salvar os pais. Ela quer mesmo, se ela for colocada nesse lugar, e se já não tiver alguma força interior ali, ela não dá conta de falar, não, isso não é função minha, eu não posso cuidar de você, eu sei que tem que cuidar de mim. O ideal seria isso, mas não, ela é exigida e como ela ama muito, ela vai lá e se coloca naquela posição. Só que isso depois precisa mudar. A partir do momento que se torna adulto, então a gente precisa olhar para aquilo. E é aquela história de olhar para aquela criança que está magoada, que está ferida, que está se sentindo abandonada, rejeitada, tudo aquilo. Primeiro, acolher esses sentimentos, que eles existiram, que teve raiva do pai, da mãe, enfim, tudo isso está lá. Não é negar que aquilo existe, pelo contrário. E aí, então, perceber do lugar daquela mãe, né? Por que ela agiu daquele jeito, o pai também, sim. Como diz na constelação, os pais, eles sempre são os melhores para nós. Por pior que eles sejam, no sentido de homem e mulher, né? Talvez ela tenha sido uma pessoa que realmente não conseguia cuidar de ninguém, ou o pai abandonou. Só que quais eram os emaranhados deles mesmos para eles fazerem aquilo, né? Então, quando a gente quer se apropriar da nossa vida, no sentido de realmente entender a nossa história e olhar para entender o que é que está me causando aquele sofrimento, eu preciso ser a protagonista. A protagonista eu preciso me apropriar disso e de tudo que vem antes de mim. Então, as pessoas que vieram antes de mim, elas são maiores, estão acima de mim no sistema. Elas já tinham uma história antes de eu nascer. E ali, provavelmente, elas tinham os emaranhados delas. E eu preciso seguir em frente e não ficar presa. E como que a gente fica preso? Julgando, criticando, culpando, se lamentando, né? E aí a gente não consegue seguir em frente. A gente fica com aquela dinâmica se repetindo internamente, ainda num papel de criança ferida e ao mesmo tempo grande diante dos pais, né? Como tipo, eu sou melhor, eu sou superior, porque eu faço diferente. Só que não. E aí, inconscientemente, como o sistema é muito justo e equilibrado, ele vai buscar uma compensação para a deslealdade, que é, então, se você critica, se você julga, aquilo que você está criticando, você vai repetir de forma inconsciente, que é, sem querer, o que ela faz, fazendo a filha ter o lugar também de estar cuidando dela e suprindo, né, e sendo uma filha tão cuidadosa e zelosa com ela. É só uma criança, né? A filha não tem que se preocupar com a mãe, uma criança não tem que se preocupar com os pais. Se isso está acontecendo, é preciso que o adulto seja adulto. Não, olha, tá tudo bem, eu vou cuidar de mim, eu tô resolvendo, não precisa de cuidar de mim não. Aqui, quem é o adulto sou eu.
não é? Então é isso. Eu acho que tem uma frase assim que eu gosto muito, são os meus professores lá de constelação familiar. E eles sempre dizem: quem veio antes, veio antes. Quem veio depois, veio depois. Quem veio antes, dá. Quem vem depois, recebe. Quem veio antes é grande. Quem vem depois é pequeno. E ponto. E a parte mais importante dessa frase é o ponto. Ou seja, não tem, mas você não conhece lá em casa, mas a minha história da minha família. Não. É isso. Então, os pais são grandes, os pais vieram antes, eles têm uma história e isso precisa ser respeitado, honrado e reverenciado. Senão, a gente fica fazendo sintomas, enfim, o corpo, o inconsciente cobra essa conta. E eu queria trazer esse exemplo aí junto com esse documentário, porque é uma forma de visualizar isso, né, de ver isso acontecer e trazer um pouco desse contraponto também com essa questão que as pessoas acham que tudo é mágico, né, e não é. Nós precisamos de ter atitude. E eu digo isso e vou sempre dizer, por mais que me critiquem, a questão é a postura. Ho'oponopono não é só uma ferramenta, é uma postura de vida, assim como a constelação. Eu posso fazer 1000 constelações e não mudar nada na minha vida, como eu posso fazer uma vida inteira de repetição de Ho'oponopono e as mesmas dificuldades, os mesmos dramas, os mesmos conflitos continuarem existindo e eu continuar sofrendo. Porque se eles estão existindo, mas eu tô ok, tô lidando com eles, tô crescendo, tô evoluindo, então, beleza, eu tô talvez aceitando um destino ali que talvez eu não consiga mudar agora. Mas eu preciso estar crescendo com aquilo e não parado num ponto de menos, né, na vida, de reclamação, de lamentação, de sofrimento excessivo, enfim. Então a gente precisa seguir em frente, ok? Bom, espero que tenha sido útil. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.